vocês aqui mais uma vez. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente, não vamos falar de violino, não falaremos de música, mas falaremos de um tema bastante importante, bastante pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo, tá? Que é a cultura de paz e voluntariado, onde a gente pode alcançar outras pessoas através das coisas que a gente já tem, né, nas nossas mãos. Esperar um pouquinho a nossa convidada chegar. A Maristela já entrou, então vou fazer a abertura aqui, daqui a pouco te convido, tá, querida? Bom, Maristela Positano, ela é palestrante, idealizadora e apresentadora do programa Trilha Social, que é exibido na TV Assembleia de Alagoas. É produtora social, escritora, compositora, tem formação internacional em constelação familiar sistêmica e constelação estrutural sistêmica. É mediadora de conflitos, tanatóloga e mestre em Reiki, consultora em harmonização de ambientes, cromoterapeuta, empresária e terapeuta na área de terapias complementares e assessoria em bem-estar há mais de 25 anos. É fundadora e atual diretora-presidente da ONG Maceió Voluntário, onde a UFAL tem um projeto em parceria com essa ONG, que é a Casa de Música e Cultura de Paz. Eu tive a oportunidade maravilhosa de conhecer a Maristela e o André também nessa existência, né? É a primeira comendadora da paz, com a Comenda Madre Teresa de Calcutá, aqui em Maceió. Tem o Prêmio Notório Saber em Cultura de Paz e Não Violência e desenvolve trabalhos voltados ao voluntariado e à cultura de paz e valores humanos há mais de 20 anos. Então, assim, a gente percebe que é uma vida dedicada realmente à promoção humana, né, à promoção social. E quando eu conheci a Maristela e o André, mais ou menos 3 anos atrás, ali com o projeto Casa de Música e Cultura de Paz, que estava precisando de uma coordenação no momento, né? Que é normal esses projetos mudarem de coordenação, assim, de tempos em tempos. E para mim, assim, foi uma experiência muito, como posso dizer, foi um resplandecer, né? Conhecer essas duas pessoas iluminadas, assim. E quando eu penso na Maristela e em tantas outras pessoas que vêm tentando desenvolver, às vezes contra a maré, tantas ações de paz, de cultura de paz, pensando no bem-estar humano, sem pensar em retorno financeiro, mas simplesmente por ver a felicidade, né, em outras pessoas, eu lembro de uma música, né? Então, Maristela, não repara não, tá? Mas é pra você de coração, só um trechinho. É A Paz, Roupa Nova. Ela é original de Michael Jackson, mas Roupa Nova foi ali, fez um Ctrl+C, Ctrl+V e fez uma versão em português. E hoje vocês vão ouvir uma versão em samba, tá? Que é o que dá pra sair aqui. Deve haver um lugar dentro do teu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Então, minha querida amiga, madrinha do meu coração, vou te convidar aqui para você participar conosco. Olá, tudo Linda bom? você! Gente, cada vez que eu vejo essa mulher, ela tá mais linda. Como que pode? Olha,
a beleza está nos olhos de quem vê, sempre, né? Eu acho que a vida, ela traz esse ensinamento para a gente, né? É muito É importante a verdade. gente olhar o mundo com esse amor, como você falou nessa música, para a gente poder ver a beleza. Cada um tem a sua beleza e cada beleza é singular. Não existem duas pessoas iguais. E todos nós fazemos parte. E acho que é isso que todas as pessoas querem fazer. Todo mundo quer fazer parte de alguma coisa que possa fazer a diferença nesse mundo. Verdade. Tá vendo, gente, como ela é maravilhosa? Olha só, sou fã dessa mulher, viu? Então, Maristela, gostaria primeiramente de agradecer imensamente a tua presença, a tua disposição, o teu tempo aqui de estar compartilhando conosco temas tão pertinentes para a atual situação que nós estamos vivendo, né? Temas de reflexão e com uma experiência de campo assim que você tem que é incrível, né? Mais de 20 anos desenvolvendo trabalhos assim com cultura de paz e voluntariado. Então, eu queria que você primeiramente contasse para a gente quem que é a Maristela. Bom, a Maristela é um ser humano que apareceu aqui no mundo há muitos anos atrás e tinha um sonho na minha infância para chegar na paz, né? Infelizmente, na minha infância, eu assisti à Guerra do Vietnã. Naquela época eram raras as pessoas que tinham televisão e eu tinha televisão em casa, meu pai comprou, era uma televisão preto e branco, daquelas dentro de uma caixa, se lembra? Uma coisa bem antiga. Lembro, a gente dava uns tapas lá em casa para ela funcionar. Isso, para funcionar. E essa fase foi uma fase que eu estava tomando ciência do que era o mundo, do que era a vida, do que era a morte, enfim, muitas coisas aconteceram na minha vida. E quando eu vi na televisão aquela cena emblemática daquela criança correndo nua, queimada por causa das bombas, aquilo me doeu o coração, eu comecei a chorar. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa para não acontecer isso mais. Aí eu pensei em escrever uma carta na época, era o John Kennedy, eu queria enviar uma carta para ele parar a guerra, porque era a referência que eu tinha. Quantos anos você tinha, Maristela? 6 anos, 6 para 7 anos, eu estava começando Nossa, a escrever. Que coisa linda. Na minha cabeça eu queria escrever essa carta para parar a guerra, que eu achava um absurdo. Como é que ia matar a criança? Como é que uma pessoa ia para uma guerra, um jovem de 18 anos ia para um outro país para matar outro jovem que nem ele conhecia em função de uma política desleal? E então aquilo, naquela época eu não entendia de política, eu só entendia de vida. Eu achava que a vida tinha que ser preservada. E nessa época também, eu tive uma experiência de um tio meu que morreu e eu fui com minha mãe me levou até o hospital onde ele havia morrido e eu era pequena e eles colocavam o corpo num mármore e eu ficou na minha altura. Quando eu vi aquilo, foi o contato que eu tive com a nossa finitude. E aí ficou mais forte dentro de mim. Poxa, se eu nasci nesse mundo e vou morrer um dia, não vou ficar sempre aqui, por que é que a gente tem que tornar esse espaço de tempo tão sofrido? Por que é que as pessoas têm que infernizar a vida umas das outras? Por que é que a política não pode ser uma política coletiva, amorosa, mediadora, respeitosa? E daí, então, eu comecei, mesmo na escola, na fase que eu comecei a fazer redação e tudo, eu comecei a participar também de concursos de poesia, eu sempre escrevia a respeito dessa necessidade de união, de amor, de respeito, respeito na família, o respeito social, respeito ao seu vizinho, as diferenças. Todo mundo tem o seu lugar. Ninguém vai tomar o lugar daquela pessoa. Interessante que essa concepção já veio para você muito cedo, né? E a partir dali, isso, mesmo dependendo das demandas da idade, você já começava a tentar já fazer algumas ações, né? Isso.
E Maristela, assim, lendo a sua experiência também, a gente se depara logo que você é escritora e compositora, conhece um pouquinho do seu trabalho, né? E de onde é que surgiu essa vontade de começar a escrever? Assim, com quantos anos? De onde é que veio chamou a Agora, atenção? Assim? antes de eu falar dessa fase da escritora, eu sempre escrevi, desde eu tenho cadernos de quando eu tinha 8, 9 anos de idade, poemas que eu Olha escrevia que só, hoje eu leio e fico imaginando, eu com aquela idade tinha um amadurecimento que eu não tinha vivenciado ainda. Eu não sei, acho que todos nós carregamos dentro de nós algo, né, que vem dos nossos ancestrais. E então, antes de eu falar isso, eu quero dizer que eu sim. sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa e sou avó. E Madrinha, e madrinha. madrinha, sua madrinha, com muita honra, com muito amor, com muito carinho. E eu quero mandar um beijo para a Brenda e o Heitor, que são os meus mais jovens Oh, netinhos. Mandar também um abraço para o meu netinho João Davi, que tem quase 2 anos, a Brenda tem 5, o Felipe tem 6 anos, que a amor. minha Carol, que já está com 18, a Vitória, que está com 21 anos. Então, eu comecei a Família escrever por linda. causa deles. Olha, um beijo para todos vocês. Um beijo, Brenda. Eu falei com a Brenda agora há pouco. Eu falei para ela, olha, eu vou mandar um beijo para você e dizer que eu amo você muito, assim como todos os meus netos e netas. E amo toda a minha família, amo todos os meus amigos e amo a humanidade. Eu acho que o amor é que me movimenta. E é claro que nós temos conflitos na vida, né? E justamente quando eu comecei a desenvolver um trabalho de educação pela paz nas escolas, eu via que faltava muito. Uma coisa que a gente fazia era visita na biblioteca. Falta livros sobre paz na biblioteca. Nós temos em todas as escolas do mundo todos aqueles que mais mataram. Nós estudamos aqueles que promoveram a guerra e são os ícones para os nossos países. De que forma a gente pode fazer essa transformação? Por que é que aqui nós, como seres humanos que queremos preservar a vida, podemos tomar como embaixadores da nossa vida, da nossa política, aqueles que mais mataram? Alguma coisa está errada. Então, a violência e a paz são construções. Então, a violência foi uma construção de muitos anos. E iniciar esse processo de educação pela paz nas escolas e na sociedade é um processo que demora de 80 a 100 anos. Eu tenho procurado transmitir isso para minha família, para esse trabalho que eu desenvolvo. O meu marido é meu companheiro nessa jornada, sem ele também muita coisa eu não faria, e também não faço nada sozinha. Todo o processo também de voluntariado, desse trabalho de estar no Maceió Voluntário com a Casa de Música e Cultura de Paz, da qual nós somos parceiras e você é responsável, né? Como professora, pelos professores que vão até as escolas para dar aula para os alunos gratuitamente, que não têm oportunidade de ir numa escola de música e às vezes R$ 500 pela aula mensal. Então, nós sabemos que a diferença de um jovem que mora num bairro como Ponta Verde, que é um bairro mais abastado, para um bairro como Benedito Bentes, ou Graciliano Ramos, ou Vergel, as mesmas condições, a única coisa que eles precisam, tanto o do Vergel, de todos esses outros bairros com menos condições, porque não são olhados socialmente pela nossa política com carinho e com respeito que merecem, e nem são criados mecanismos sociais necessários para que eles possam ter uma vida digna. A diferença desse jovem para o jovem que mora na Ponta Verde é só uma: oportunidade. Só isso. Todos são jovens, todos têm sonhos. O que nós precisamos de dar para a nossa juventude é sonhos. Então eu comecei a escrever, porque eu senti a necessidade, eu vi que precisava de ter livros infantis voltados
amor, para a paz, para o voluntariado. Então, eu fiz um livro que, na época, foi compartilhado com uma grande empresa e nós fizemos um trabalho para ensinar o jovem a ser voluntário. Não é ensinar, é abrir a consciência, que, na realidade, a gente toca corações. E isso ajudou bastante eles terem uma visão mais ampliada da vida. E a vida também me proporcionou uma oportunidade de participar do governo em um determinado período, porque como a gente já pregava a paz há muito tempo, eu, meu marido e uma turma bem grande de pessoas, nós queríamos uma secretaria e nós idealizamos uma secretaria de paz. E essa secretaria ela acabou acontecendo durante um período. E nesse período, nós criamos um projeto chamado Agentes da Paz. Imagine você que as nossas associações, organizações não governamentais e pessoas que são várias, mas que não têm nenhum registro jurídico, elas queriam ter, mas não tinham informações, porque tudo que é ligado ao terceiro setor, você não encontra muita coisa. Hoje você encontra já na internet, mas há 20 anos atrás, a gente quase não tinha. E aí o que aconteceu? Nesse período que nós fizemos esse Agente da Paz, nós chamamos pessoas, as mais gabaritadas do Brasil e aqui de Alagoas, desde o Ministério Público, direitos humanos, valores humanos, segurança, mediação de conflito. E todos eles nós pedimos a eles, desafiamos essas pessoas a formarem aulas sobre aquele assunto e que essas pessoas que vinham fazer o curso conosco, que eram os dirigentes de associações, organizações, de bairros, que estavam já desenvolvendo um trabalho, então elas recebiam aquele conhecimento e eles deveriam ser multiplicadores. Então, todo o trabalho era entregue a eles através de um pendrive, toda a aula que eles receberam, para eles multiplicarem aquela aula no bairro deles, na escola, para os amigos, para a família. Poderia ser colocado também, nós fazíamos também com CD, para que eles pudessem, porque quem não tinha um computador poderia colocar na televisão, através do CD, a filmagem. E com isso nós trabalhamos teatro. Nós trouxemos pessoas, o Licurgo Espínola, que veio fazer um teatro solidário, porque nós trabalhamos também com os jovens que estavam em situação de risco e que estavam recolhidos dentro das casas de acolhimento da prevenção às drogas. Jovens que queriam se desvincular desse vício e desse tráfico que, infelizmente, assola ainda o mundo inteiro. E esses jovens formaram, através desse trabalho, nós trabalhamos 3 unidades acolhedoras e saíram 3 peças de teatro. Nós levamos uma das peças que chamava Fissura. Essa peça a gente ainda pretende. Licurgo tem um sonho, Licurgo é um grande ator que veio nos ajudar. Sim. E aí nós nos unimos e ele quer muito ainda fazer essa peça de uma forma com artistas que a gente possa levar para o Brasil. Mas tudo, você sabe, é lento. E a peça, quem criou foram os jovens. Nós levamos para 5.000 alunos. Eles faziam a peça, era emocionante, porque eles contaram a história deles. Quando terminava a peça, eles sentavam no parapeito do teatro e ali nós ficávamos conversando. Os jovens podiam perguntar para eles, e era bom porque eles davam testemunho deles, de que esse não era um bom caminho, que eles eram a prova de que não era um bom caminho, e que eles também eram a prova de que podiam sair. E também a prova de que existem pessoas que se importam. Hoje a Secretaria da Paz se chama CEPREV, ela transformou-se, eu não faço mais parte, hoje ela é dedicada aos dependentes químicos, muitas casas de acolhimento foram beneficiadas nesse momento. Então,
Trabalhar pela paz é Uma fazer semente parte, que plantou, uma que semente até que vocês hoje, plantaram ali e que ela floresceu, né, para outros lugares. Que coisa olha, maravilhosa. hoje eu recebi da Edilene, que foi uma das nossas agentes da paz, nós formamos em média 720 agentes, você imagina. Depois desse evento todo, foi formado, as associações começaram a ter acesso ao Ministério Público, que eles não sabiam nem como procurar juridicamente para desenvolver a sua organização, a sua associação. Nós tivemos a procuradora Failde Mendonça, que deu todo o apoio a esse projeto, e aí também criou-se outro projeto dentro do próprio Ministério Público, ligado às associações comerciais, às organizações não governamentais. E hoje nós temos a FAMECAL, que ajuda as pessoas, mas tudo isso foram essas ligações que iniciaram naquele processo lá atrás. Uma coisa muito interessante na vida da gente, se eu perguntar para você, você já tomou anestesia alguma vez? Não entendi, Maristela, cortou. Uma coisa interessante. Você já tomou anestesia alguma vez porque foi tirar um dente ou fez uma cirurgia? Uhum. Algumas. Quantas pessoas? É, isso. No entanto, olha o benefício. Você tomou uma anestesia para que você não sentisse dor. Mas eu pergunto a você, você sabe quem foi que criou? Quem foi que pensou nesse benefício? Quem foi que inventou? Quem foi o cientista que chegou à conclusão de que, usando aqueles elementos, ele poderia nos deixar anestesiados para passar por um momento de cirurgia, de extração de um dente? A gente não lembra o nome dessas pessoas. Isso Assim, acontece no dia a dia, né? Com tudo. Nós estamos cercados de coisas boas que outras pessoas fizeram que a gente nem sabe. O alimento que chega na nossa mesa, quem plantou, quem colheu, né? Exato. Então, quantas pessoas estão envolvidas para que a gente possa estar vivo? Para que a gente possa ter uma vida, pessoas que pensaram em trazer melhor para nós. Eu digo que existem muitas pessoas que vão para a faculdade, fazem curso de química, de medicina, tudo para salvar vidas. E nós temos aqueles que vão para a faculdade, que fazem medicina, fazem química, fazem outras faculdades, têm muito conhecimento, mas para criar uma bomba, para matar numa guerra, para criar algo que possa destruir um povo. Então, a questão não está no conhecimento, mas como a gente usa esse conhecimento. Quais os valores que nós estamos utilizando para viver a nossa vida. E os valores da vida, nós somos um milagre, Débora. Todos vocês que estão nos assistindo entendam que cada um de vocês é um milagre. Vocês, há um tempo atrás, não existiam, passaram a existir a partir do encontro do seu pai e da sua mãe, foram gerados na barriga da sua mãe e vieram a existir, e foram amados. E mesmo que não tenham sido amados como vocês desejavam ser, vocês ganharam algo que não vão poder devolver, não vão devolver nunca, que é a vida. A vida, essa vida que a gente tem que honrar, vivendo ela da melhor maneira possível. E eu quero aqui também dizer que eu amo os meus filhos, que eles também existiam há um tempo atrás. Eu tenho o Fábio, o Rodrigo e a Carla, que eu mando também um beijo muito grande. Eu amo vocês. Vocês, a partir do momento que apareceram na minha vida, eu acho que esse é um sentimento de um pai e de uma mãe. Quando um filho aparece na nossa vida e a gente começa a conviver, parece que ele nunca, a vida inteira, desde pequeno, eles fazem parte da gente. Não dá para a gente imaginar a nossa vida sem eles. Eles fazem parte de nós. E depois, com o tempo, eles também vão seguir suas vidas, honrando, né, as suas vidas, formando suas famílias e aprendendo também a lidar com os seus conflitos.
Então, meus filhos, É verdade. um beijo para vocês e para todas as mães e pais e famílias. E para vocês, professores, porque vocês têm filhos demais dentro das escolas. Maricela, a gente sabe que essa relação com os laços de Alô. sangue, eles são muito importantes, né? Você fez também uma formação formação internacional em constelação familiar sistêmica e constelação estrutural sistêmica. E a gente sabe, assim, que as relações familiares são muito importantes, a te dar estrutura para a tua vida, você poder olhar para a tua história, você honrar aqueles que vieram antes, para você conseguir seguir e ir processando as coisas que você carrega. Mas a gente também sabe, até assim, refletindo um pouco sobre esse panorama que nós estamos vivendo, né? Eu acho que o mundo está acordando um pouco também para não só enxergar, não só olhar o seu próximo, mas enxergar também o próximo, né? As nossas relações, como você já falou anteriormente, né? Todos nós estamos conectados para que possamos continuar vivos, né? Como que você, assim, dentro dessa sua experiência, assim, de formação sistêmica, como que você poderia deixar para a gente uma reflexão para a gente abrir um pouco mais esse olhar, para a gente enxergar um pouco mais esse próximo, para ter um pouco mais de carinho, de cuidado? Como que você vê isso nessa situação? Bom, em primeiro lugar, nós temos um pai e uma mãe. Então, se eu tenho um pai e uma mãe, eu carrego dentro de mim aí 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Não só geneticamente, como também da história de todos os nossos antepassados. Imagine que os nossos pais também tinham um pai e uma mãe e carregam 50% de cada um e assim sucessivamente. Então, hoje, nós carregamos muito conhecimento dentro de nós. Nós carregamos também muito do que veio desse passado. E também de sofrimento, porque na nossa família, nos antepassados, também nós tivemos alguém que cometeu também algumas atrocidades, causaram sofrimento, que participaram de guerras. Então, tudo isso faz com que hoje nós tenhamos essa consciência. Então, eu tenho todos os meus ancestrais, você tem os seus, mas só que tudo isso aconteceu coletivamente. Não existe nada que não seja coletivo. O ser humano ele se forma através do outro. Para um ser humano existir, precisa de um pai e de uma mãe. Precisa geneticamente disso. Para a sociedade existir, precisam de outros pais, outras mães, e assim vai. A gente vai aprendendo. A gente aprende, o ser humano aprende por repetição. Então, a gente vai adquirindo conhecimento durante a vida, mas transformar esse conhecimento em sabedoria é que é necessário. Então, vamos lá, estamos numa pandemia. Se nós olharmos as pandemias anteriores que ocorreram, todas elas, depois que foi descoberto como poder cuidar daquele problema, elas trouxeram benefícios sociais. Por exemplo, na França, acho que foi na França, né, a peste bubônica. Depois, eles não sabiam que eram os ratos que transmitiam essa doença. E também não sabiam que era a falta de higiene. O que aconteceu? Quando isso terminou, na França, hoje eles têm um sistema de saneamento básico maravilhoso. Foi criado depois disso. Porque na vida nós estamos aprendendo. Tem coisas que nós conhecemos. Há quanto tempo que a gente sabe o que é uma bactéria, né? E com isso também com essas pandemias que surgiram no passado, surgiram as vacinas, os médicos, os cientistas começaram a ter um olhar mais amplo para a vida e como trabalhar com esses conflitos que acontecem dentro da área da saúde. Nós tivemos também, por exemplo, aí vamos para o sistêmico, olhando de uma forma mais ampla, nós tivemos também em Lagos, na Nigéria, aconteceu um fato muito interessante. Tinha um hospital que foi criado em 1982 lá, que era para as doenças infecciosas. E entra logo depois, uns anos depois, quando o Ebola começou a aparecer nessa região, um diplomata desceu no aeroporto de Lagos e foi para o hospital porque ele estava passando mal. Ele era um diplomata, fazia parte da política internacional.
E ele ficou no hospital. E uma médica que cuidava, que era uma das pessoas que comandavam o hospital, perguntou a ele se ele tinha tido algum contato com alguém que tinha ebola. Ele negou. E ele queria sair do hospital, mesmo doente, mas eu quero sair daqui. E aí começou uma pressão política para tirá-lo do hospital, que ele não poderia ficar lá, porque ele tinha que participar disso, daquilo, das reuniões. Mas a médica manteve o pé firme, ela foi ameaçada, o hospital foi ameaçado porque ela falou, eu acho que ele está com ebola e a gente vai continuar. Mas só que nesse período que não se sabia que ele tinha ebola, eles não tomaram os devidos cuidados. Bom, o que ocorreu é que, em função dessa médica, da vontade dela, de enfrentamento, ela conseguiu fazer com que esse era o primeiro, ele seria o primeiro. Se ele tivesse saído daquele hospital, ele teria infectado muita gente na Nigéria, lá em Lagos. São 21 milhões de pessoas. Então, veja, da consciência de um salvou-se 21 milhões. Mas, para isso, infelizmente, o que aconteceu é que dentro desse hospital teve que se evacuar todo mundo, eles tiveram que tomar conta desse senhor com esse problema, porque eles também não sabiam como lidar. 8 pessoas que cuidaram dele morreram, inclusive essa médica. Então, a nossa homenagem a todos os médicos, cientistas, a todos esses que estão nos hospitais fazendo esse trabalho por nós. Mas a outra reflexão sistêmica é que nós estamos num mundo globalizado. E nesse mundo globalizado, nós não só temos as trocas econômicas, nós também visitamos outros países. Imagina que aqui no Brasil nós somos um país tropical, acostumado com calor, os tipos de doenças que nós temos aqui, os vírus todos que nós temos, o nosso sistema imunológico dentro do nosso país, de acordo com o nosso clima, nós temos um sistema imunológico que consegue superar as doenças que podem acontecer aqui. Imagine a gente levando uma doença dessa, que do nosso país para um outro país que não tem a mesma condição climática e as modificações que podem acontecer, vírus que a gente tem aqui, levar para outro país e haver uma modificação. E também esse desmatamento, a questão de nós entrarmos nas florestas ou tirarmos animais da floresta para domesticar, sem saber o que eles têm, né? Que doenças eles podem transmitir. Então, o mundo globalizado também globaliza a doença, que é essa pandemia. Então, nós estamos todos ligados. Não adianta você pensar, eu estou no meu país, eu estou imune porque eu estou no meu país. Não. Nós somos seres humanos. Não existe a dor, o sofrimento, não existe uma parede entre os países para dizer que a dor e o sofrimento não vão chegar. Então, nós temos que nos unir enquanto seres humanos. Verdade. Ouvindo a tua reflexão, eu lembrei muito daquele conceito do efeito borboleta. A borboleta que bate a asa aqui do meu lado, ela movimenta o vento até chegar, né, até dar a volta ao mundo. Tem até um filme sobre isso. Isso. Né? Então, essa reflexão... Mas só que nós temos que trazer isso para o dia a dia. Não é uma reflexão de uma elite que teve a oportunidade de ter um conhecimento, de assistir um filme, de ter lido um livro, mas é uma reflexão que temos que ter todos pela vida. Eu tenho que desejar para você o que eu quero para mim. Aquele amor que eu quero para mim, aquela condição de vida. Então, todos nós temos que ter. Então, qual deveria ser a nossa política? Uma política aberta, democrática, amorosa, respeitosa, uma política que acabe, meu Deus, corrupção, a gente vê corrupção no mundo inteiro. Gente, caixão não tem gaveta. E o problema que está acontecendo agora pode acontecer com quem tem dinheiro, com quem não tem. Não, a questão não é financeira. A vida é um valor imensurável. E é isso que nós temos que ver. A vida que eu tenho, ela é tão importante quanto a sua vida, como de qualquer ser humano. E no meio dessa pandemia, porque essa pandemia também é uma violência muito grande, quando a gente
sabe que se todos os países tivessem realmente investido tudo que tem na educação, porque a educação é o princípio, na ciência, na saúde, na condição básica de vida para todo mundo. Nós temos países aí que as pessoas não têm água nem para lavar a mão, não têm o que comer. Então, essa desigualdade social causou também, ajuda, infelizmente, né? Fortalece essa pandemia. Então, nós temos que pensar, o que é que eu posso fazer? Então, faça o que você puder, seja voluntário naquilo que você puder, onde você está. Ajude o seu vizinho, mande um zap, uma palavra amiga, gentileza, responsabilidade, se responsabilize pelos seus erros, refaça, todos nós podemos errar, quem é que não erra nesse mundo? Mas nós somos os únicos que temos capacidade de nos levantar, de reativar a nossa vida, de pedir perdão, de reconhecer que aquilo que a gente fez por um momento, às vezes levado pelo egoísmo. Quantas vezes as pessoas levadas pelo egoísmo destroem outras pessoas, destroem vidas, dentro do trabalho, dentro da família, em qualquer lugar. Então, nós temos que levar isso. Por isso que nós resolvemos trabalhar com a educação, que é onde nós podemos atingir o maior número de pessoas. Eu sei que o professor, ele já está em sala de aula, ele tem já tantas atividades, também essa profissão não é valorizada, e precisa ser valorizada. Eu sempre defendi que segurança, saúde, educação são 3 profissões que não podem trabalhar mais do que 6 a 8 horas por dia. Por quê? São profissões onde as pessoas recebem uma carga não só de trabalho, mas emocional. Você dentro de uma sala de aula lidar com 30, 40 alunos. No final de 6 horas, esse é um ser humano, todo mundo, a professora é um ser humano. Uma pessoa que trabalha na segurança, que trabalha na polícia, que passa o dia inteiro vendo as desgraças acontecerem, tendo que agir, tendo que ter sangue frio, tendo que ser mediador, tendo que saber como agir naquele momento, ter presença de espírito, ele também não pode trabalhar mais de 8 horas. E quantos seguranças, quantas pessoas que trabalham na segurança têm que fazer hora extra em algum lugar para poder compor o seu salário, porque o salário não é digno. Então, e com a família em casa, né? Correndo um risco na rua, com a família em casa ainda. Né? Isso. Tem toda essa questão, né? Débora, eu pergunto para vocês que estão nos assistindo também, você gostaria de ser, se você de repente precisar, tiver um problema e tiver que fazer uma cirurgia, você chegar num hospital e o médico que vai fazer a sua cirurgia está 24 horas acordado. Quantas vezes isso acontece? Os médicos não merecem, nem nós merecemos. Né? É verdade. Então, quando a gente começa a pensar sistemicamente, nós começamos a olhar por esses ângulos também. O que é necessário? Então, sistemicamente, nós vamos ter que ter, dentro da constelação sistêmica, nós entendemos que todo problema que a gente tem, ele vem em função de uma exclusão. Pense quantas exclusões a gente tem no mundo. A exclusão do pobre, do negro, das classes sociais. Tantas exclusões da mulher, da violência. Quantas exclusões que são feitas no mundo inteiro. Exclusões sociais. Aquelas que acontecem dentro da família. Eu não gosto de fulano, você não vai casar com fulano porque não quero. A classe social. Exclusões por classe social. Todo mundo sofre. Enquanto nós agirmos dentro do nosso ego, achando que só o meu umbigo é que vale, só a minha casa, a gente vai continuar excluindo. Eu posso ter a minha casa, tenho todo o direito, mas o vizinho também tem. E se de repente o meu vizinho não tem, o que é que eu posso fazer para ajudá-lo? Não é? Porque uma coisa é você dar uma cesta básica para quem não tem trabalho. Outra coisa é você dar a cesta básica para que ele coma agora e depois você criar condições para que essa pessoa
ela possa estudar, ela possa ter uma profissão, para que ela própria possa se manter. Isso é dignidade, trabalho é dignidade. Então, a gente tem que dar essa oportunidade. E isso só se dá quando a gente tem uma política inclusiva. É verdade. Maristela, é muito bom te ouvir falar. Nós estamos caminhando para 40 minutos. Daqui a pouquinho o Insta vai, né? Passa muito rápido, né? Mas agora chegou num ponto assim da entrevista que era realmente o assunto que eu gostaria de fazer o último bloco. A gente te ouvindo falar, a gente consegue acompanhar um pouquinho a trajetória de alguém que colocou a mão na massa desde muito cedo, acreditou nas suas leituras de mundo e foi atrás em busca de ajudar o ser humano, né? Ajudar o seu próximo, nesse universo sistêmico e completamente conectado. E às vezes eu tenho a sensação que as pessoas que têm vontade de desenvolver um trabalho voluntário, às vezes têm muita vontade, mas não sabem como começar. Às vezes pensa que precisa procurar uma ONG, que tem que ser uma coisa muito grande, ou o que eu posso fazer, não sei se vai ser útil. Qual que seria o conselho que você daria para quem tem essa vontade de desenvolver, de começar o voluntariado? Primeira coisa, utilizar a sua compaixão, olhar para o outro com compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você sente a necessidade dele, então aí você vai ver o que é que você pode fazer para ajudá-lo a superar aquela dificuldade. Então, você pode ajudar uma pessoa na rua. O que você pode fazer nesse momento de pandemia? Ser gentil dentro da sua casa. Ser gentil com as pessoas. Procurar acalmar o seu coração. Ser de paz. E se você quer ser um voluntário que faz parte de algum projeto, busque alguma organização perto da sua casa, que trabalhe. Você gosta de trabalhar com criança? Veja se tem alguma organização perto da sua casa que trabalha em criança, vá lá, ofereça a sua ajuda. Você pode, uma vez por mês. O importante do voluntariado é que a oferta que você fizer de voluntariado, que você se comprometa com ela. Se é 1 hora por mês, aquela 1 hora por mês esteja lá, porque aquelas pessoas vão estar esperando a sua presença. Mais do que a sua ajuda é a sua presença. Se você vai para um asilo, e uma das coisas que me fez movimentar também há 20 anos atrás, para procurar conhecer juridicamente como é que acontece a questão do planejamento, né, de uma organização não governamental, ela tem que ter planejamento, ela tem que ter parceria, prestação de contas, aspectos contábeis, transparência, sustentabilidade daquele projeto, tudo isso é responsabilidade. E tudo isso a gente só faz quando tem compaixão e amor à vida, amor ao ser humano, amor à humanidade. Então, faça o que você puder onde você estiver. Você pode fazer para a pessoa, se você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, ajude essa pessoa naquilo que você pode, dando exemplos, carinho. É uma pessoa como você, ela não é inferior. Cada um está fazendo o seu trabalho de acordo com o que pode no momento. Ajude da maneira que você puder. Cuide da sua rua, da limpeza da sua calçada, não jogue sujeira como é que se diz? No seu vizinho que no bueira? No lixo. Sujeira no vizinho onde ainda não tem nada construído, no terreno, porque muitas vezes as pessoas falam, tem um terreno ali, eu vou jogar sujeira por cima. A sujeira que formar ali, os ratos vão vir para a tua casa, as baratas vêm para a sua casa também. Então, veja que está tudo ligado, não dá. Tudo que a gente faz volta para a gente. Então, não vamos fazer movimentos de exclusão. O que eu digo é que você faça um movimento de incluir aquela pessoa que você vê que está excluída, aonde quer que seja. Pare para conversar com uma pessoa na rua que você vê que precisa, às vezes uma pessoa que está ali jogada, quantas vezes a desumanidade também acontece. Então, às vezes a gente vê uma pessoa jogada na rua, ali deitada de boca aberta, a gente não sabe o que aconteceu. Você fala, não, isso aí deve ser uma pessoa que bebeu, um cachaceiro. Gente, pare de julgar. A gente tem que julgar menos e ajudar mais. Vá lá, veja se ele está bem, chame a SAMU, se ele estiver doente, leve para o hospital. Já tivemos oportunidade de ver pessoas no ponto de ônibus, um senhor uma vez, com a cabeça toda enfaixada, ele não sabia quem era,
nós o levamos para uma organização não governamental que trabalha com idosos. Ele não sabia nem o nome dele. Então, são gestos, a gente pode fazer onde a gente estiver. E também ser voluntário e colaborar dentro de casa, vocês que são filhos, ajude a sua mamãe agora nesse momento, cuide também, ajude a lavar a louça, ajude esticando o seu lençol, né? Colocando a sua toalha no varal, pergunte o que você está precisando, mamãe, né? O que está precisando, papai? Papai também ajuda a mamãe, ajuda em casa, coisas simples, básicas. Ser voluntário significa estar disponível, significa servir. Servir, porque quando você serve, você também é servido. O universo te traz também de volta aquilo que você entregou para ele, ele te traz de volta em dobro. Para mim, assim, o trabalho voluntário, ele pega muito numa construção de empatia. Quando eu consigo enxergar o outro, eu consigo sentir a dor do outro, eu tenho a possibilidade de ajudar naquele momento, não dá para continuar caminhando. Eu tenho que parar, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é sempre que a gente consegue, né? Mas eu acho que o pouquinho que a gente faz é sempre melhor do que nada. Né? Às vezes você pensa, mas é tão pouco que eu posso fazer, mas para aquela pessoa, às vezes aquilo era tudo naquele momento. Né? E pensar também que se às vezes aconteceu uma situação na sua frente, talvez o universo está falando para você resolver. Isso. Então, esteja um pouco antenada com isso. Né? Tipo, não, outra pessoa vem e faz. Você vê um animal com fome na rua, você tem a possibilidade de uma ração ali em casa. Não, outra pessoa vem, tem ONG para isso. Mas por que ele apareceu para você? Às vezes pode ser uma pessoa, né? Às vezes pode ser uma situação de conflito, ou no teu trabalho, ou na tua família. O que você pode estar fazendo, né? Eu gosto muito da frase do André, que ele até colocou no WhatsApp dele. Abraço, André, que é paz pela paz. É só por isso. Paz pela paz. Pela paz. Pela paz. A paz tem que ser pela paz. No Paz pela Paz que a gente desenvolve como um projeto social, nós trabalhamos 5 valores. O amor, a verdade, conduta correta, não violência e a paz. Se você fala a verdade e a verdade estamos vivos aqui e que vamos morrer um dia, e que durante esse período a verdade é que a gente tem que se ajudar, que a gente tem que se dar as mãos e olhar para todo mundo como ser humano. O amor é o pai de todas as virtudes, gentilezas, e é o pai da compaixão, a mãe da compaixão, é tudo de bom, é o que nos movimenta. E o amor também é a base do sistema, da constelação sistêmica, né? A não violência, toda vez que você tiver raiva, são sentimentos, nós temos que aprender a educar nossas emoções. As nossas emoções negativas, nós não temos que derrubar a nossa emoção negativa em cima do não. Nós temos que olhar para a gente e pensar, se eu estou com raiva, por que eu estou com raiva? Porque a sua raiva tem outro motivo para você estar com aquela raiva. Às vezes são sentimentos outros que estão guardados ali dentro. Então, procure se autoconhecer, procure se autoajudar, procure um psicólogo, alguma coisa que te faça melhorar para você coordenar suas emoções. Então, a não violência ativa é quando, mesmo que uma pessoa te faça o mal, você sempre vai responder com o bem. Quando Jesus disse, se alguém te der um tapa, né, no rosto, você oferece outra face. O que Jesus queria dizer é que se alguém lhe promove a violência, oferece o outro lado, que é o amor. Ele não recebeu, muitas vezes uma pessoa é violenta porque nunca recebeu amor. E se você der amor a essa pessoa, você olhar para ela, olhar para o que ela é, o que ela passou, olhar a sua história, olhar a sua exclusão, incluí-la, ela fará parte da sua vida e ela também vai se sentir incluída fazendo parte. Fazendo parte, ela vai deixar de ser violenta, não é? Porque quando ela se sente parte, para que ela quer destruir aquele grupo? E a paz, ela é alcançada com todos esses objetivos. Esses 5 valores são básicos para a gente poder viver um mundo de paz que nós tanto queremos. E começa em mim. Começa em mim. Porque para o coletivo estar do jeito que está, é porque começou dentro de alguém a violência. E a violência foi para a rua. E da rua foi para a sociedade. Então,
A paz do mundo que eu quero começa em mim. Comece por você. Você que está em casa aí nos vendo agora, comece por você. Seja mais gentil a partir de agora. O que você pode fazer? Que palavras que você pode usar? Toda vez que você for falar também, é muito difícil. Pare, não pense na palavra difícil. É tudo diferente. É uma nova experiência, né? Tudo na vida é aprendizado. E nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Aqueles que andaram mais um pouco nos dão uma mão, né? As mãos para que a gente suba um degrau. E a gente que está um degrau... Para que a gente possa oferecer a mão para quem está vindo depois também, né? Depois, é assim. E assim a gente vai construindo a paz que nós queremos. A paz é uma construção diária. Sim. Maristela, gostaria de agradecer muito pelo seu tempo, pela sua participação aqui na nossa live. Acredito que você trouxe reflexões maravilhosas para esse momento. Assim, é realmente um alento para o coração poder te ouvir, né? Uma pessoa tão admirável, com uma experiência tão linda. Gostaria de saber se eu posso deixar o teu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. Claro, pode deixar. Então, deixar. Eu já coloquei lá na postagem, também, depois né? eu vou colocar de novo no Face também. Você pode deixar os seus contatos para a gente, depois eu anoto lá para o pessoal. Tá bom. Vocês podem entrar em contato comigo, eu tenho o Face, Maristela Positano, não tem como errar, viu? E eu quero também deixar para vocês uma reflexão. Jesus e todos os pacificadores que passaram pela Terra, eles usavam as parábolas, né? As parábolas para nos dar ter uma visão. E as parábolas, elas não vão modificar o fato que já ocorreu. E as previsões, as pessoas também que têm o dom, não tem pessoas que têm o dom de profetizar? Então, uma profecia não é para mudar o fato que ocorreu, mas para ajudar a gente a observar outros aspectos que estão envolvidos naquela situação que a gente está vivendo. Então, vamos aproveitar esse momento de pandemia para observar outros aspectos do que está escondido dentro de nós. Quanto mais perto a gente fica, como na pandemia nós estamos mais dentro de casa, o que acontece? É como a gente acender a luz numa sala escura. Quando ela está escura, a gente não ou meia luz, a gente não enxerga toda a sujeira. Quando acende, a gente enxerga. E vamos olhar sujeira como defeitos, todos nós temos, né? Então, quando a gente fica muito junto, as nossas dificuldades, os nossos conflitos aumentam. Aumentam por quê? Porque a gente está muito perto. Aí vem a parábola do espinho, dos porcos espinhos que viviam num determinado local do planeta. Eles viviam muito bem, mas eles eram todos cheios de espinho. Mas eles viviam muito bem, eles tinham sol, tinham alimento. Um belo dia o frio chegou, o gelo chegou, o frio foi tão grande e eles tinham que ficar juntos. À medida que eles ficavam pertinho para poder vencer o frio, eles se espetavam e alguns não aguentavam. Você está me espetando, e ia para longe e acabava morrendo de frio. O que a gente tira dessa lição? Que para a gente poder se manter, nós temos que suportar os espinhos uns dos outros, com gentileza. Que linda. Senão a gente não sobrevive. É muito linda a reflexão, nossa. Bom, Maristela, mas eu agradeço, espero que a gente possa ter futuramente algum momento presencial. Quero muito que os alunos te conheçam pessoalmente, assim, é uma pessoa muito querida, muito bem-vinda aqui no nosso espaço. E vamos mantendo pensamentos positivos, esperando tudo isso passar, refletindo sobre coisas boas, porque quando passar, o mundo vai continuar aí rodando e nós temos que continuar vivendo melhores do que antes, né? Pelo menos, assim. É verdade. Seria interessante. Mas muito obrigado. Eu é que agradeço. A paz do mundo começa em mim, começa em você, e eu desejo que todos tenham paz dentro do seu lar, da sua vida, e que muitas bênçãos venham, e que os nossos cientistas, nossos médicos, todos aqueles que precisam, desde aqueles que estão na agricultura para trazer o alimento para a nossa mesa, e todas as pessoas envolvidas, aos médicos, cientistas, que eles consigam se unir de verdade para encontrar
e servir a humanidade como tem que ser, com amor, com compaixão, com responsabilidade. Um beijo no coração, muito obrigado pela oportunidade. Nós não somos Imagina, nada eu que sem agradeço. nós. Nós precisamos uns Agradeço. dos outros. Agradeço muito a oportunidade de ter você aqui, agradeço muito a todas as pessoas que acompanharam a live, o pessoal está comentando aí que ajudou muito, tá? Estou encantados contigo. Essa live ela vai ficar salva no IGVT e também no YouTube, depois eu passo o link para ti, você pode compartilhar para quem não quiser, e eu acho que quanto mais pessoas assistirem, a gente vai replicando, né? Começando replicando a sementinha. Muito obrigado, querida. Eu admiro muito você, admiro a sua história. Você é uma pessoa maravilhosa, que também veio para Alagoas para fazer a diferença aqui nessa terra maravilhosa, de pessoas maravilhosas, de pessoas que precisavam da oportunidade que você está dando a elas, sendo suas professoras, sabe como? Com o amor e a dedicação que você tem. Você é muito amada. E que Deus lhe abençoe grandemente. Eu tive a grata oportunidade de conhecer uma pessoa que já estava caminhando um pouquinho mais à frente, que eu pego na mão da Maristela, né? E a gente vai aprendendo também. Mas eu sozinha não faria nada. Não faria. Cada um tem a sua função, né? Dentro desse universo, desse planeta. Manda um abraço também, quero deixar um abraço bem grande para Romero e para Larissa. Um grande beijo, estão assistindo ali na sala. Né? Ó, um beijo para vocês e para todos que estiveram conosco. Todos vocês são importantes. Todos vocês fazem parte. E todos vocês são vistos. Alguém olha por vocês. Mesmo que vocês achem que não, sempre tem alguém observando. E quando você menos espera, alguém te manda uma mensagem naquele momento que você mais precisa. Você já prestou atenção como isso acontece? Quando a gente está com o coração aberto e aí a gente recebe aquela ajuda, aquela palavra que vem na hora certa. Que Deus abençoe a todos nós e a toda a humanidade. Amém. Maristela, gratidão. Abração para André, para todo mundo aí, tá? Obrigada. E até a próxima. Eu que agradeço. Se Deus quiser. Tchau.